Meninas, meninos, olá! No cenário contemporâneo, nós encontramos políticas públicas que veiculam cada vez mais, crescentemente, a morte do outro. Isso acontece no cenário nacional, dentro do contexto de pandemia, dentro da lógica de repressão policial que sempre se manifesta seletivamente no espaço e junto a recortes de população. E isso se manifesta no agravo atualmente no Brasil do problema da fome, mas não apenas no Brasil. Problemas, por exemplo, de repressão policial que são históricos e se agudizaram na Colômbia recentemente. Problemas de políticas que veiculam morte do outro, recorrentes, por exemplo, na Palestina, na relação entre o governo de Israel e as populações palestinas. Portanto, trata-se de um assunto cada vez mais grave no mundo contemporâneo e que, portanto, exige os nossos cuidados. Donde eu preparei esta apresentação para vocês, na qual nós vamos tematizar o conceito de Achille Mbembe, o conceito de necropolítica. Eu não preparei essa apresentação da forma usual, como eu trabalho normalmente as outras apresentações. Nesta, nós temos um formato que é um pouco mais árido, eu diria. É um formato no qual não trabalho tópicos a serem analisados, mas fragmentos de textos. Como é um conceito de razoável complexidade e muito importante para ser entendido, nós vamos trabalhar então a genealogia deste conceito a partir de determinados autores que nos dão suporte genealógico propriamente, histórico propriamente, na formação histórica do conceito, ou em termos didáticos, como é o caso especificamente de Agamben, para que nós possamos ter uma melhor compreensão do conceito de necropolítica. E, portanto, vejamos necropolítica e correlatos. Começamos então com o poder em Michel Foucault. Michel Foucault trabalha extensivamente a noção de poder, e o poder em Michel Foucault tem peculiaridades frente ao que aparece tradicionalmente no pensamento moderno, no pensamento político-filosófico moderno e que está dado, digamos, no inconsciente das pessoas na atualidade. Vejamos o que seria poder em Michel Foucault. O poder deve ser analisado como algo que circula, que funciona em cadeia, nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como riqueza ou bem. O poder funciona e se exerce em rede. Os indivíduos em suas malhas exercem o poder e sofrem sua ação. Cada um de nós é, no fundo, titular de certo poder e, por isso, veicula poder. Os poderes periféricos e moleculares não foram confiscados e absorvidos pelo Estado. Não são necessariamente criados pelo Estado. Notem bem, não são necessariamente. Eles podem ser veiculados pelo Estado, sim. O Estado não está inibido do exercício de poder, mas não apenas pelo poder estatal, vamos reforçar isto. Poderes periféricos e moleculares são os poderes exercidos por indivíduos, grupos, empresas, universidades, escolas, cientistas, pensadores, intelectuais, comunicadores, etc. E ainda mais, para Foucault, o poder não é um objeto natural, é uma prática social. Foucault afirma que o discurso tido como verdadeiro é portador de poder. Mas, por outro lado, ele concebeu o poder como luta. O poder não possui, assim, uma identidade própria, unitária, transcendente, mas está distribuído em toda a estrutura social e é sempre produzido socialmente. Isto traz à mente, novamente, eu já falei em outros vídeos para vocês, Etienne de la Boétie, que se perguntou no início da modernidade como o tirano é possível. E o pensamento mais imediato diz respeito ao tirano ser dotado de um poder, de algo distinto que os outros não têm, uma substância, uma capacidade que nós chamaríamos de poder. Mas isso remete a esta noção, olha, um objeto natural de poder, alguém que é depositário, que é um reservatório de poder. E Etienne de la Boétie, lá no início da modernidade, já derrubou essas noções tão primárias. Não, na verdade ele não é um reservatório de poder, porque as pessoas na sociedade poderiam derrubá-lo a qualquer tempo, e mesmo os exércitos do tirano são por ele tiranizados, e poderiam, portanto, vir a derrubá-lo. A população, independentemente dos exércitos, poderia derrubar esse tirano. Então não derruba por quê?
porque é uma identidade. Então há um alinhamento entre a forma através da qual o tirano normaliza o funcionamento social e a expectativa destes súditos que são tiranizados e que, portanto, validam este exercício de poder. Então, não há um poder em um lado, em um soberano ou em uma instituição, Estado, por exemplo, em oposição ao restante que não tem. Este poder circula, é captado em algumas situações por algumas entidades, por algumas instituições, por algumas pessoas imbuídas em determinadas funções e amplificado junto às pessoas que vão ser objeto deste poder e que, ao mesmo tempo, exercem este poder, inclusive na validação deste poder. Vejamos mais. Poder em Foucault, governamentalidade. O que é esse conceito Foucaultiano tão importante ligado à noção anterior que nós identificamos de poder? Vamos ver nas palavras de Dardot e Laval, que citam, né, Michel Foucault. Vejamos. Chamo de governamentalidade, diz Foucault, o encontro entre as técnicas de dominação exercidas sobre os outros e as técnicas em si. É uma técnica de exercício de poder. Vamos ver o comentário de Dardot e Laval. Assim, governar é conduzir a conduta dos homens, desde que se especifique que essa conduta é tanto aquela que se tem para consigo quanto aquela que se tem para com os outros. É nisso que o governo requer liberdade como condição de possibilidade. Governo, exercício de poder como liberdade. Governar não é governar contra a liberdade ou a despeito da liberdade, mas governar pela liberdade, isto é, agir ativamente no espaço de liberdade dado aos indivíduos para que estes, atenção, venham a conformar-se por si mesmos a certas normas. Vamos entender liberdade aqui não de uma maneira pueril, né? Eu sou livre, então eu faço o que eu quero. Mas vamos entender liberdade em uma outra perspectiva. Há um exercício de poder sobre mim, sim. Agora, esse exercício de poder está ligado a uma noção de liberdade. E liberdade na medida em que, teoricamente, primariamente, eu teria um leque que é quase infinito de opções de exercício das minhas ações por mim mesmo. Mas eu opto por um determinado exercício de ação, por uma determinada forma de ação que é alinhada frente a este exercício de poder que está dado e, portanto, governamentalidade. Então, há um exercício de poder alinhado à forma de entendimento demandado pela sociedade, demandada pelas pessoas de exercício de poder que, portanto, validam, têm a opção, têm várias opções diante de si, mas acabam optando pela validação deste exercício de poder e é nesse sentido que nós entendemos a ideia de liberdade. Então, não eu fazer o que eu quiser, mas diferente, um pouco diferente disto, diante de tantas opções de exercício de fazer-se, há que se fazer de acordo com a lógica do exercício de poder. De onde a gente chega ao poder disciplinar do Michel Foucault. Então, tudo ainda em Michel Foucault. E o que seria o poder disciplinar? Poder sobre os corpos das pessoas. Os corpos das pessoas fazem não o que elas poderiam potencialmente fazer na sua diversidade de coisas, mas faz aquilo que é esperado que essas pessoas venham a fazer. Enquanto estiver lendo aqui a ideia de poder disciplinar em Michel Foucault, pensem, por exemplo, na instituição carcerária, nos presídios, os corpos dos presos. O preso não faz o que ele quer. Então, ele circula dentro do presídio de forma esperada, né? Já dentro de uma expectativa que é por ele cumprida. Horário de banho, banho de higienização, banho de sol, né? Local de alimentação, né? Reduzir-se novamente à cela e assim sucessivamente. Então, ele não tem liberdade pensada de uma maneira pueril plena, porque é um poder exercido sobre ele. Esse poder é validado por ele, fazendo com que o seu corpo atue de uma tal forma que seja uma forma esperada por este exercício de poder.
Não pensem, entretanto, apenas no sistema carcerário, que muito claramente limita a ação da pessoa. Pensem, por exemplo, na instituição escolar. E o que dentro da instituição escolar, como atuam os corpos de professores, de alunos? Dentro de uma instituição hospitalar, dentro de um hospital, então como atua médico, enfermeiro, paciente, até mesmo visitantes dos enfermos? Então esses corpos estão disciplinados. Como atua esta disciplina? Vejamos. As 4 fases da disciplina. A. Organização do espaço, que é uma técnica de distribuição dos indivíduos através da inserção dos corpos em um espaço individualizado, classificatório, combinatório, isola em um espaço fechado, esquadrinhado, hierarquizado, capaz de desempenhar funções diferentes, sendo o objetivo específico que dele se exige. Ainda mais B. Controle do tempo, que estabelece uma sujeição do corpo ao tempo com o objetivo de produzir o máximo de rapidez e o máximo de eficácia. C. Vigilância é um dos seus principais instrumentos de controle, o olhar que observa para controlar, onde em Foucault a gente remete ao panóptico de Bentham, né? Então a arquitetura através da qual, dentro do presídio, é possível o tempo todo o preso se sentir vigiado, sem que haja de fato uma pessoa exercendo essa vigília, porque ele sabe que ele não tem a visão da pessoa que o vigia e, consequentemente, ele pode estar sendo vigiado ou não, a potencialidade de vigília o tempo todo. Isso remete também a 1984, né? A ideia da tecnologia da teletela, a ideia da tecnologia de câmeras que, desde o poder estatal, vigiam as pessoas o tempo todo. Mas vejam novamente, em 1984, de George Orwell, a ideia de controle que está dado a partir das pessoas na sociedade. Porque não é apenas a teletela, o instrumento tecnológico de câmeras nessa sociedade distópica que exerce controle sobre as pessoas. As pessoas validam este controle de um Estado autoritário. E, portanto, as pessoas que caminham comigo nas ruas, as pessoas que estão ao meu lado no local de trabalho, também estão olhando para mim, estão controlando o meu comportamento, estão balizando o meu comportamento e, portanto, a ideia de controle pelo olhar, pela vigilância constante, pode ser Bentham, o panóptico, pode ser, né, 1984, o recurso tecnológico da teletela, da câmera, pode ser o olhar da outra pessoa que valida o poder e exerce o poder sobre os outros que estão à sua volta. E ainda vamos avançar para D, registro contínuo de conhecimento que anota e transfere informações a partir de observações sobre os indivíduos em suas atitudes, ações, falas, etc., para os pontos mais altos da hierarquia do poder. Nenhum detalhe, acontecimento ou elemento disciplinar escapa a esse saber. Temos então o poder disciplinar sobre os corpos das pessoas. Avançando agora para uma outra modalidade, que é o biopoder. O biopoder não atua sobre os corpos das pessoas, o biopoder tem uma outra forma de atuação. Vejamos. A biopolítica tem como seu objeto a população de homens, não um corpo de pessoa individualmente, mas um recorte, um agrupamento de pessoas. Regula e intervém sobre taxas de natalidade, fluxos de imigração, epidemias, longevidade. Não é um poder individualizante como as disciplinas, como o poder disciplinar, mas massifica os indivíduos. A anatomopolítica do corpo encontra a biopolítica da população. A anatomopolítica, portanto, o poder disciplinar sobre os corpos, sobre a anatomia, sobre o funcionamento do corpo das pessoas, que se conjuga, que se alinha com a biopolítica sobre recortes de agrupamentos de pessoas. Poderíamos então resumir isso dessa forma.
Trata-se de um poder sobre recortes de população que usa conhecimentos diversos para atingir um fim determinado, o que é típico de sociedades mais complexas, o que se manifesta mais claramente a partir das sociedades industriais europeias do final do século XVIII e ao longo do século XIX e até a atualidade. Por exemplo, e vejam como isso não está relacionado necessariamente à opressividade e à morte, mas a objetivos que se estabelecem em um exercício de poder conjugado, tá? Que está disperso na sociedade, que é canalizado por pessoas e instituições e é direcionado a pessoas que validam esta ideia. Então, nós queremos, por exemplo, evitar mortes. Mortes de quem? Quem é o recorte de população? Idosos, que, por exemplo, morrem no meio do ano. Morrem por quê? O que há de temperaturas baixas que acentuam as mortes? Gripe comum. Então eu uso quais recursos? O recurso da estatística, da pesquisa empírica, da biologia, da medicina, para identificar qual é o problema que deverá ser superado na sociedade. E eu uso também esses recursos e mais, o de propaganda, marketing, campanhas publicitárias, saúde pública, medicina coletiva, espalhamento de postos de saúde, campanha de vacinação, para que se atinja o objetivo de haver menos mortes na sociedade. Então nós temos um recorte de população que é objeto deste exercício de poder. Um recorte de população. Vou deixar então essa pergunta em aberto. Quem são estes recortes, além, por exemplo, dos idosos, em campanhas de vacinação contra a gripe comum durante o meio do ano, inverno do hemisfério sul, inverno aqui no Brasil? Vamos deixar essa pergunta em aberto e vamos avançar para um outro conceito. Vamos avançar para Homo sacer agambeniano, de Agamben, filósofo contemporâneo italiano. O que é o conceito de Homo sacer que resgata uma noção do direito romano, do direito antigo romano? Vejamos. Homo sacer foi excluído da comunidade religiosa e de toda a vida política, não pode participar dos ritos de sua gens, nem cumprir qualquer ato jurídico válido. Além disto, visto que qualquer um pode matá-lo sem cometer homicídio, a sua vida inteira, a sua inteira existência, é reduzida a uma vida nua, despojada de todo o direito, que ele pode somente salvar em uma perpétua fuga ou evadindo-se em um país estrangeiro. Vamos imaginar vida nua. Então, vida reduzida ao mero biológico animal e não mais ao político. Nós temos um ente A que mata um ente B. Então, o ente A é um homicida e pagará uma penalidade em relação a isto. Talvez não, porque o ente A é uma leoa na savana africana e o ente B é uma zebra. Então, houve sim morte de A sobre B, mas não há qualquer pena imputada, obviamente, à leoa. Inclusive porque nós podemos pensar em um entendimento sobre, por exemplo, cadeia alimentar, desde a biologia, que a zebra está lá, entre outros, para ser objeto da alimentação da leoa e da sua família, da família de leões. Então, não há imputação de pena. E se nós trouxéssemos esta noção para o ser humano? Então, há um ser humano que está agora em uma vida nua, em uma vida como a vida da zebra. Então não há direito, não há regulação sobre essa pessoa, e se essa pessoa for morta, então não há imputação de pena ao homicida, porque era uma vida desprovida de direitos como nós o conhecemos. Mas atenção, nesta primeira abordagem nós estamos a um passo de pensar na ideia de exclusão. Então, a outra pessoa está desprovida de direitos porque ela foi excluída do nosso campo. Se ela estivesse incluída, ela talvez tivesse direitos, mas não. O conceito de Homo sacer em Agamben tem uma peculiaridade bastante interessante. Esta pessoa não está excluída, essa pessoa está incluída. Ela é prevista dentro do ordenamento jurídico institucional
como uma pessoa que ficou desprovida de direitos. Vejamos. Contudo, justamente por ser exposto a todo instante a uma incondicionada ameaça de morte, ele encontra-se em perene relação com o poder que o baniu. O poder que o excluiu está presente constantemente junto a esta pessoa dita homo sacer, reduzida à vida nua. Ele só está reduzido a esta vida nua porque o poder o colocou nessas condições. E ele ficará o tempo todo com esta vida desprovida de direitos de salvaguarda, porque o direito está imputando isto, porque a norma está imputando isto a esta pessoa. Ela está em uma condição de inclusão. Ele é pura zoe, vida animal, vida biológica, mas a sua zoe é capturada como tal no bando soberano e deve a cada momento ajustar contas com este, encontrar o modo de esquivá-lo ou de enganá-lo nesse sentido. E vejam, como o sabem os exilados e os banidos, nenhuma vida é mais política do que a sua. Então ele não está fora da política, não está fora das instituições. Justamente ele está dentro das instituições para uma condição de banimento. Eu deixei uma pergunta em aberto no slide anterior. Então, quem é objeto do recorte de biopoder? E agora mais uma pergunta. Quem fica nesta condição de homo sacer no mundo contemporâneo? Vamos tentar juntar as duas perguntas? Chegamos finalmente a Achille Mbembe e as suas relações de inimizade para aquele que ameaça minha existência. Então é o inimigo, aquele que ameaça minha existência, ou para aqueles que, vejam vocês, para minha existência precisa ser plenamente exposto. Então ele ameaça minha existência, ou para que eu possa existir, o outro precisa estar em uma situação de exposição. Cuidado com a noção de existência que eu estou colocando aqui. Que existência é esta? É a existência física? Sim, pode ser. Mas é a existência simbólica, é a existência econômica, que tende a ser naturalizada pela pessoa que pensa a sua existência sob ameaça, de onde nós nos reportamos ao conceito de hábitos, em Pierre Bourdieu. O hábitos torna aquilo que é histórico, aquilo que é social, em algo natural. Então, trata-se da minha existência simbólica, da minha existência econômica material, da minha posição entre recortes de classe, de renda e assim sucessivamente. Tudo isto pode ter mobilidade, não ameaça a minha existência em última instância, mas dentro do conceito de hábitos em Pierre Bourdieu, nós naturalizamos aquilo que é histórico-social e, portanto, eu só consigo pensar a minha existência desta forma, junto à qual o outro representa a mim constantemente ameaça. Vamos aprofundar isto. E agora, com um fragmento do próprio Mbembe, vejamos o mundo da soberania. O mundo da soberania, Bataille argumenta, é o mundo no qual o limite da morte foi abandonado. A morte está presente nele, sua presença define esse mundo de violência, mas enquanto a morte está presente, esta está sempre lá, apenas para ser negada, nunca para nada além disto. O soberano conclui, é ele quem é como se a morte não respeita os limites de identidade, mais do que respeita os da morte, ou ainda esses limites são os mesmos. Ele é a transgressão de todos os limites, uma vez que o domínio natural de proibição inclui a morte, entre outras, por exemplo, sexualidade, sujeira, excrementos. A soberania exige que a força para violar a proibição de matar, embora verdadeira, está sob condições que o costume define e, portanto, há um exercício de poder,
um exercício de poder que define aquilo que vai existir e aquilo que vai deixar de existir, aquilo que pode continuar existindo e aquilo que pode ou deve vir a morrer. É isso que faz o poder soberano no entendimento de Achille Mbembe e reportando a Bataille, onde nós podemos, didaticamente, somar dois conceitos. Vejam vocês, o nosso slide retrasado, o biopoder. Quem é objeto do biopoder? E o nosso slide anterior, quem se torna homo sacer? Aquele que é definido como o outro, o pleno outro que ameaça a minha existência. E o poder soberano, e lembrem-se, o poder não se manifesta a partir de um ente estatal, a partir de um rei soberano, mas ele tem fluidez, ele tem conluio entre as instituições e as pessoas. Este poder soberano é exercido com vistas à exclusão plena do outro, é exercido com vistas à eliminação, morte do outro, no que a gente denominaria necropolítica. Vamos tentar ilustrar, vamos tentar aprofundar estas noções. Aqui nós encontramos uma passagem do filme Blade Runner 2049, onde o replicante fugido Sapper Morton encontra ou é encontrado pelo policial replicante também, mas de uma nova geração, o policial que será chamado de Joey. Esse policial, que é também um replicante, é um organismo criado, é um organismo artificial, mas ele é de uma geração mais nova do que estes replicantes Nexus 8. Ele é de uma geração mais nova, plenamente obediente às normas, plenamente obediente aos seres humanos. E ele tem a função de caçar os replicantes antigos, Nexus 8, que fugiram e precisam ser caçados para serem, em um eufemismo, aposentados. E o que é ser aposentado? É ser desligado, como se fosse uma máquina. E uma máquina por quê? Porque ele não é, na leitura social, dotado de vida. Ele é uma máquina a ser desligada, a ser aposentado, porque ele já está velho e superado. Eles entram em um confronto, não estou fazendo quase qualquer spoiler, porque são as primeiras cenas do filme. Eles entram em um confronto físico. O policial, que será chamado de Joey, acaba vencendo o confronto físico e vai matar Sapper Morton. Antes disto, ele faz uma pergunta: qual é a sensação? A sensação de caçar a sua própria gente. Nós temos dois replicantes. Eles são seres artificiais criados pelo ser humano para cumprir funções. Então me parecem que eles são iguais. E na leitura de Sapper Morton, eles são iguais. Quando o policial que virá a ser chamado de Joe responde: nós não somos iguais, eu não caço a minha gente, ele diz, porque a minha gente não foge. Então ele tem um entendimento de que Sapper Morton é o pleno outro e ele deve cumprir a função de aposentar, matar este pleno outro, que na leitura dele não é morte, não é homicídio, é um eufemismo, aposentadoria. Aqui nós encontramos um filme, uma ficção, Blade Runner, onde nós encontraríamos isto na realidade. Segundo reportagem da BBC Brasil, vejamos, Israel tem uma população de pouco mais de 9 milhões de pessoas e cerca de um quinto delas, aproximadamente 1,9 milhão de pessoas, são árabes israelenses. Esse número, vejam bem, não leva em conta os palestinos que vivem na Cisjordânia e na faixa de Gaza. E a Cisjordânia é uma área de governo partilhado entre a Autoridade Nacional Palestina e o governo de Israel. A faixa de Gaza, não, e é uma área frequentemente objeto de incursões militares de Israel, em áreas que deveriam constituir um país, o Estado da Palestina, mas que ainda hoje, e por pressão de Israel e dos Estados Unidos, são áreas litigiosas. Vejamos mais. Os árabes israelenses são palestinos que permaneceram dentro das fronteiras do Estado de Israel após sua criação em 1948, enquanto cerca de, vejam vocês, 750 mil deles fugiram ou foram expulsos de suas casas na guerra que se seguiu.
Então, qual é a relação que está dada entre Israel de um lado e os palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza de outro? Parecem os bantustões da velha República Sul-Africana, da República da África do Sul, áreas criadas dentro do país República Sul-Africana e que deveriam ser áreas de aumento de concentração de população não branca, de população negra e sob um regime jurídico distinto do regime que estaria dado no restante do território da República da África do Sul. Semelhante, portanto, ao que estaria dado hoje na relação de Israel com a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Isto é reforçado neste artigo publicado na Folha de São Paulo. Vejam vocês. Não existe simetria por trás dessa violência. De um lado, há um nacionalismo colonizador sionista do Estado de Israel, segundo o autor, e de outro, um nacionalismo anticolonial, o palestino. Para os palestinos, a relação colonial, em termos binários, como colonizador e colonizado, opressor e oprimido, não tem nada de imaginário. É como a ordenação das populações naquele território foi originalmente produzida pelos imperativos racistas dos colonizadores sionistas e que continua a fundamentar as suas relações materiais, seja em Israel, seja nos territórios ocupados, e, portanto, uma relação de colonização. Israel exercendo um poder colonizador sobre estas áreas. E o poder colonizador é, no entendimento de Achille Mbembe, necropoder. Como isso se manifesta? Voltemos a Mbembe, que cita Fanon. Diz Fanon, o mais importante é o modo como o poder opera, como o poder de morte opera. A cidade do colonizado é um lugar de má fama, na visão do colonizador, entendem? É um local de má fama, povoado por homens de má reputação. Lá eles nascem. Pouco importa onde ou como. Morrem lá, não importa onde ou como. É um mundo sem espaço. Os homens vivem uns sobre os outros. A cidade do colonizado é uma cidade com fome. Fome de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma vila agachada. É uma cidade ajoelhada. É o Bantustão da República Sul-Africana. É a faixa de Gaza, é a Cisjordânia da atualidade. E agora, nas palavras de Mbembe, nesse caso, a soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é, e de delimitar territorialmente quem está nesta área colonizada, área na qual as regras de civilidade que balizam o comportamento da minha sociedade não têm validade e, portanto, são pessoas que ficam em uma condição de plena exclusão, de plena submissão. Quem fica nesta posição de colonizado? E daí nós teremos, por exemplo, a extrapolação do conceito. Não se trata apenas, por exemplo, do Bantustão. O que não seria apenas é de uma alta gravidade na história da República Sul-Africana até a eleição de Nelson Mandela. Não é apenas a faixa de Gaza e a Cisjordânia que vivem neste momento, enquanto eu estou gravando o vídeo, mas mais um momento de tensão entre os palestinos nessas áreas colonizadas, nestas áreas de vida nua de Zoe, frente ao governo de Israel. Mas o que são as comunidades? Os, segundo o IBGE, aglomerados subnormais são áreas também colonizadas, dentro da nossa própria sociedade. São áreas nas quais as regras de civilidade parecem não valer, na leitura daquele que veicula necropoder sobre essas regiões, que são, por exemplo, as forças policiais. Voltando lá no primeiro slide, será que essas forças policiais estão agindo individualmente ou a partir de um poder soberano, a partir de um rei ou presidente? Não, porque a sociedade valida isto. Valida isto quando, por exemplo, tira o aglomerado subnormal, a comunidade, a favela, do Google Maps. Quando coloca dentro do Google Maps área de perigo, área de risco e, portanto, fora desta área valem as regras de civilidade. Se você entrar nesta área, é por sua conta e risco. E quando o policial entra nesta área, o policial é a leoa.
para apresar as zebras que estão nesta região. Mas não são zebras. E como eu sugeri em Blade Runner 2049, então trata-se de uma pessoa como eu mesmo, mas a sociedade, no seu processo histórico de criação, acaba criando consequentemente uma distinção, e essas pessoas são lidas como absolutamente diferentes. Voltando a Pierre Bourdieu e o seu hábitos, são pessoas que são como eu sou, mas eu leio absolutamente diferentes de mim, naturalmente constituídas distintas de mim, pela história contraditória e altamente desumana que se manifesta na formação da nossa sociedade. Era isso que eu queria passar para vocês hoje acerca de necropoder. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. É um assunto bastante complexo. Já sabem, se tiverem algum problema, quiserem fazer algum comentário, basta me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.